Fala, torcedor rubro-negro, bem-vindo ao canal de notícias do Atlético Paranaense. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar o vídeo. Vamos às notícias. O Atlético Paranaense continua traçando sua jornada com garra e superação em 2025, e o mais recente capítulo dessa história veio com muita emoção dentro de campo e um ótimo retorno financeiro fora dele. A trajetória do Furacão na Copa do Brasil teve início logo na primeira fase da competição, e desde então o time vem superando obstáculos com determinação. Foram vitórias importantes sobre Pouso Alegre, Guarani de Bagé e Brusque, construindo uma base sólida para os desafios mais complexos que viriam à frente, e o verdadeiro teste de fogo apareceu nas oitavas de final, diante de um adversário de peso, o tradicional e forte São Paulo Futebol Clube. No primeiro duelo entre as equipes, realizado no estádio do Morumbis, o Atlético lutou bastante, mas não conseguiu segurar a pressão dos donos da casa, sendo derrotado por 2-1. O resultado não foi o ideal, mas também não selava o destino. A equipe sabia que teria sua chance diante da torcida, em casa, onde a Arena da Baixada se transforma em um verdadeiro caldeirão, e foi nesse ambiente pulsante que o rubro-negro mostrou sua força. Com postura firme e organizada, o Atlético conseguiu vencer por 1-0 no tempo regulamentar, igualando o placar agregado em 2-2. O clima era de tensão, cada lance parecia carregar o peso de toda uma temporada. E então, vieram os pênaltis, o momento mais dramático do futebol, onde cada cobrança pode mudar tudo. E o Furacão não tremeu, pelo contrário. Foi perfeito nas penalidades. 3 cobranças certeiras e, do outro lado, um paredão no gol. Foram 3 defesas salvadoras, que garantiram a vitória por 3-0 nas cobranças e classificaram o Atlético com uma performance impecável, festa na arena, alívio na comissão técnica e, claro, esperança renovada para o restante da temporada. Mas a conquista não foi apenas emocional ou esportiva, ela também teve impacto direto nas finanças do clube. A classificação para as quartas de final da Copa do Brasil veio acompanhada de um prêmio considerável, que é o 4,7 milhões diários por essa fase, somando-se aos valores anteriores e elevando o total acumulado para 13,6 milhões em premiações até o momento, um alívio mais do que bem-vindo para os cofres do clube. E por que isso é tão importante? Porque a temporada de 2024 foi extremamente difícil para o Atlético. Após 9 anos de presença constante na elite do futebol nacional, o clube foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, ficando também fora de torneios internacionais. Uma ausência dolorosa, tanto para os torcedores quanto para o planejamento financeiro da instituição. Sem a visibilidade de uma Série A e sem as cotas generosas de campeonatos continentais, o clube enfrentou uma queda brusca nas receitas de televisão, patrocínios e bilheteria. Foi um golpe duro que exigiu reestruturação interna, contenção de gastos e reforço das categorias de base. Por isso, a boa campanha na Copa do Brasil não é apenas motivo de orgulho esportivo, ela também representa sobrevivência econômica e esperança de reconstrução. A cada fase superada, o clube não apenas renova sua força no campo, também se aproxima de um plano de recuperação institucional que pode devolver o Atlético ao seu devido lugar no cenário nacional. Esse montante acumulado com premiações ajuda a manter salários em dia, reforça o elenco, atrai investidores e mostra que, mesmo diante de dificuldades, o Furacão segue competitivo. É como se cada pênalti defendido não fosse apenas uma bola a menos na rede, mas um símbolo da resistência financeira do clube. Cada gol marcado nas cobranças representou um passo a mais para longe do caos de 2024 e para mais perto de um futuro promissor. A classificação sobre o São Paulo foi sem dúvidas um divisor de águas. No vestiário, os rostos diziam tudo: alívio, alegria, superação. E do lado de fora, a torcida vibrava como há muito tempo não se via. Era mais do que uma vitória, era um grito de resistência. Era o Furacão provando que, mesmo quando o cenário é desfavorável, sua história é construída com suor, coragem e espírito de luta. E essa história ainda não terminou. Vem aí as quartas de final. O caminho segue difícil, os adversários são fortes, mas o Atlético já mostrou que tem casca, tradição e agora um novo fôlego. Se seguir nesse ritmo, pode não apenas sonhar com o título, mas também reconquistar o respeito e o espaço que perdeu. Mais do que uma simples classificação, o que vimos foi um clube em reconstrução mostrar que ainda tem muito a oferecer, porque o futebol não é só feito de resultados, é feito de reação, de reviravolta, de acreditar quando ninguém mais
mais acredita. E o Furacão provou que, quando a bola rola, ele sabe virar a página com raça e com alma. O Atlético Paranaense segue se movimentando nos bastidores do mercado da bola e a nova prioridade atende pelo nome de Zé Wellison, um volante experiente, intenso na marcação e com um perfil que se encaixa perfeitamente no que a comissão técnica tem buscado. Mas se você acha que é só mais uma aposta comum, pode repensar. Porque essa possível chegada tem potencial para redefinir o equilíbrio tático do time na temporada. Desde a abertura da janela de transferências, o Furacão vinha sinalizando que o setor de meio-campo precisava de ajustes. A carência de um jogador mais combativo, com força física e presença constante no setor central, era algo sentido por torcedores e observado pela diretoria. É verdade que nomes como Riquelme, Patrick e Felipinho vêm mostrando evolução, cada um com seu estilo e entrega, mas nenhum deles possui de fato o perfil de marcador raiz, aquele que aguenta o tranco nos momentos mais pesados, especialmente quando o jogo vira batalha. É aí que entra o nome de Zé Wellison no radar, e não é por acaso. O volante vem se destacando por números que falam por si só, ainda que muitas vezes passem despercebidos por quem olha apenas o nome estampado na camisa. Segundo o levantamento do FBF, plataforma especializada em métricas de desempenho, Zé apresenta uma média de 2,77 desarmes por jogo, um número expressivo mesmo para padrões internacionais. Além disso, são 1,16 interceptações, 1,61 bloqueios, 2,05 rebatidas e 1,61 duelos aéreos vencidos por partida. Um pacote completo de atributos defensivos. Em outras palavras, trata-se de um jogador que não se esconde, está sempre posicionado onde o jogo ferve. Tem presença física, leitura de jogada, imposição e, acima de tudo, entrega total em campo. Se o Atlético precisa de um cão de guarda no meio, Zé pode ser essa peça, um escudo de confiança que ajuda a fechar o funil pelo centro e dá liberdade para os setores mais criativos jogarem com menos pressão. Mas ele não é apenas um marcador bruto. Com a bola nos pés, Zé Wellison também contribui. Seu aproveitamento nos passes gira em torno de 81%, o que o coloca dentro da média dos volantes de contenção. Não é um maestro, é verdade, mas também está longe de ser um distribuidor de chutões. Em momentos pontuais, ainda se arrisca mais à frente, pisa na área e participa da construção ofensiva, com assistências ocasionais e leitura de espaço. Agora imagine o seguinte, se o Furacão já conta com o dinamismo de Felipinho, que é bom na recuperação e tem saída de bola qualificada, o que dizer de um duplo volante com Zé Wellison ao lado dele? Um segura a bronca, o outro distribui. Isso libera peças como Esquivel, Benavides, Cauã ou Dudu para pensar o jogo mais adiantados, com menos necessidade de voltar tanto para marcar. O time respira melhor, joga mais solto e ganha equilíbrio. Odair, técnico rubro-negro, tem sido claro em suas entrevistas. Ele quer variedade tática, peças complementares. Em um campeonato como a Série B e até na própria Copa do Brasil, não basta ter um time técnico, é preciso ter um elenco preparado para enfrentar diferentes tipos de adversário e situações de jogo. E nem sempre isso se resolve com posse de bola. Muitas vezes é no corpo a corpo, na segunda bola, na dividida. Além disso, há um contexto recente que reforça essa necessidade. O Atlético perdeu o Falcão, que exercia justamente esse papel de pegada e contenção, e o volante Raul, que chegou como possível substituto, ainda não conseguiu apresentar o mesmo nível de imposição física. Nesse cenário, Zé Wellison surge como solução quase natural. Alguém que conhece a pressão, tem bagagem e não se intimida com o jogo pegado. Outro ponto importante, a Série B é uma maratona de 18 finais até a última rodada. Não se trata apenas de técnica e talento, mas de resistência emocional, força física e capacidade de enfrentar adversidades, campos irregulares, torcidas pressionando, climas desfavoráveis. É nesse tipo de ambiente que jogadores como Zé Wellison costumam se destacar. Atletas que tratam cada disputa como uma missão. Gente que não recua de dividida e encara cada lance como se fosse o último. É claro que o elenco ainda tem carências. Uma delas, evidente, é a ausência de um meia articulador, aquele camisa 8 clássico que pensa o jogo, organiza, distribui e acelera a transição ofensiva. Zé Wellison não é esse cara, mas ele ajuda a resolver outro lado da equação, o da proteção, da sustentação defensiva, da raça e da consistência. Essa função é vital, especialmente em confrontos mais duros, onde o Atlético tem oscilado.
Em partidas em que o rival bate de frente e impõe um estilo mais direto, o time ainda mostra algumas fragilidades, tanto emocionais quanto táticas. Em competições eliminatórias, como a Copa do Brasil, isso pode custar uma eliminação precoce. Na Série B, pode significar a perda de pontos importantes fora de casa e, consequentemente, o distanciamento do G4. Por isso, a possível chegada de Zé Wellison vai além de uma contratação, é um movimento estratégico. Pode ser a engrenagem que faltava para dar mais segurança ao meio-campo, principalmente quando o jogo exige intensidade, maturidade e concentração. Ele pode não ser o nome mais falado nos jornais, mas tem tudo para ser o protagonista silencioso das partidas mais difíceis. Aquele que segura a onda quando o barco balança, que impede o adversário de crescer e mantém o time com os pés no chão. Vamos acompanhar os próximos capítulos. Caso a negociação avance e o acerto se concretize, o Atlético não apenas reforça seu elenco, mas acrescenta coragem, estrutura e profundidade tática. E em um campeonato tão equilibrado e imprevisível como a Série B, esses detalhes fazem toda a diferença, porque no fim das contas, não são só os craques que decidem campeonatos, são os operários do jogo, os guerreiros do meio-campo, os que não aparecem nos gols, mas estão em todas as batalhas. E Zé Wellison tem tudo para ser esse cara. E aí, torcedor, curtiu a notícia? Deixe seu comentário abaixo e fique atento ao nosso canal, pois aqui você tem todos os dias notícias do nosso Furacão.